Nós vamos conversar com o professor da Universidade Federal do ABC, integrante do Comitê Diretivo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Fernando Cássio. Bom dia, Fernando. Alô, Fernando, você me escuta? Parece que tivemos Escuto aqui. sim. Opa, tudo bom, Fernando? Bom dia. Bom dia, Glauco. Bom dia a todo mundo que nos ouve. E, Fernando, nós tivemos aí na semana passada a exoneração do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro em função muito do escândalo revelado pela intermediação de verbas para prefeituras por parte de dois pastores que sequer fazem parte do governo, mas têm muita proximidade tanto com o ex-ministro como com o presidente Jair Bolsonaro, já que fizeram diversas reuniões, inclusive com o presidente. E logo depois nós tivemos também a revelação de que o governo poderia comprar por R$ 480 mil ônibus escolares que valem 270 mil. Uma operação que poderia custar aí até 2 bilhões de reais a mais do que o devido. Como é que você viu esses escândalos aparecendo agora na área da educação? Inclusive ontem, né, o presidente Jair Bolsonaro disse que quem descobriu fomos nós. Nós temos compliance, temos gente trabalhando em cada ministério com lupa, em contratos, mas o que a gente sabe é que isso só aconteceu porque vieram revelações na imprensa, tiveram alguns avisos de órgãos técnicos, é verdade, mas que foram simplesmente ignorados. E no caso dos ônibus escolares, quem suspendeu a licitação foi o TCU. Então, como que você vê esses fatos recentes ligando a área da educação à corrupção no governo? Bem, eu vejo assim, acho que tem duas coisas, né, que a gente pode comentar a respeito. Primeiro, a hipocrisia, né, do, do governo Bolsonaro, né, que, né, sempre se arvorou nesse discurso moralista, né, anticorrupção, para dizer que não há corrupção no governo. O presidente põe a cara no fogo pelo ministro, né, enfim, todas essas coisas, né. E, enfim, o ministro saiu, entrou, né, a pessoa imediatamente ligada ao ministro, dentro da estrutura organizacional do MEC, né? Ou seja, na verdade, nada muda, né, em termos dos arranjos que foram feitos. Acho que essa é a primeira coisa, tem uma hipocrisia muito grande, né? Porque é sabido que esse governo é totalmente né, vinculado aos seus, né, cria os seus próprios esquemas, faz os seus esquemas, então não faz nem sentido a gente achar né, que esse discurso moralista leva a algum lugar. Pelo contrário, ele serve, inclusive, para esconder aquilo que acontece. Glauco e ouvintes, que é interessante é o seguinte: a gente dizer, existem muitos diagnósticos, né, que desde o começo, inclusive, desse governo, 2019, né, nós dizíamos, olha, esse governo tem um projeto de poder, ele está, né, executando, né, as suas políticas, está fazendo as suas coisas, né? Porque se dizia, olha, o MEC está parado, não está acontecendo nada, ninguém está fazendo nada, as pessoas não sabem nada sobre a operação, né, da coisa pública, a operação da burocracia estatal, né? Então se dizia isso, né, como se fosse um governo simplesmente inepto, né, pouco hábil para a lida com as tarefas da administração pública. O que a gente vê, né, agora que a gente vê o FNDE totalmente aparelhado, né, então não só a questão envolvendo os pastores, né, com o tráfico de influência e tudo mais, mas agora essa operação de superfaturamento envolvendo ônibus escolares, né? Então, quer dizer, esse tipo de coisa, né, quem sabe operar, né? A administração pública, a máquina pública. É uma ingenuidade a gente dizer que esse governo está parado, ele não faz nada. O que ele não faz é implantar políticas, né, que visem a ampliação e a garantia do direito à educação, né? Mas eles sim fazem, colocam a máquina pública a serviço dos seus interesses e dos interesses dos grupos que os apoiam.
Agora, Fernando, surgiu inclusive mais uma denúncia relativa a indícios de superfaturamento e também de outros tipos de irregularidades numa reportagem do jornal Folha de São Paulo de hoje, mostrando que o governo destinou 26 milhões de reais de recursos do MEC para a compra de kits de robótica para escolas de pequenas cidades de Alagoas. Só que o problema é que boa parte delas, inclusive, não tem computadores e sequer internet, então não teria nem como, na verdade, se trabalhar com esses kits de robótica em sala de aula. E todos os municípios têm contratos com a mesma empresa de aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira, que é justamente do PP de Alagoas. Além disso, cada kit foi adquirido pelas prefeituras por R$ 14 mil, que é um valor muito superior ao praticado no mercado e ao de produtos de ponta de nível internacional. E aí, Fernando, o que eu queria saber de você é que, além de mais uma suspeita de irregularidades, de indícios de possível corrupção, nós temos aí também um total desconhecimento, né? Parece que não existe qualquer tipo de diálogo ou de interlocução, né? Pelo menos do ponto de vista institucional, como deveria ser, do Ministério da Educação com os municípios, porque você mandar um kit de robótica, por exemplo, vamos considerar que não tenha nenhum problema relativo à questão do preço, que infelizmente parece não ser verdade, mas ainda assim, para escolas que têm problemas muito mais graves de infraestrutura, inclusive a reportagem mostrava ali uma das unidades de ensino em que o banheiro não tinha descarga, né? Precisava ir com um balde de água ali, mostra um desconhecimento total da área e também uma falta total de diálogo e mesmo de transparência nessa relação, Fernando. Olha, esses pequenos desvios, né, assim, na medida em que a gente tem toda a estrutura, né, aparelhada, é, esses pequenos escândalos vão surgir todos os dias, né? É o kit de robótica, é o material didático, é o ônibus escolar, é tudo, né? Porque a gente está falando assim, o FNDE, ele de fato financia uma série de coisas relacionadas à alimentação, a transporte, a material, a repasses voluntários para os municípios, né? Então, de fato, nós estamos falando de muito dinheiro, né? O MEC é um dos ministérios com maior orçamento, né, da União, muito grande, deve acontecer. Em relação a essa coisa da interlocução com tem, Glauco, no Brasil, né, um fundo, né, de financiamento, que é o Fundeb, que tem dentro dele um dispositivo, né, chamado custo aluno qualidade, que precisa ser regulamentado, que inclusive foi criado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Então, na verdade, quer dizer, nós já temos, né, as condições, nós já temos o caminho, né, para a gente poder construir um financiamento da educação, por exemplo, que não permita que a gente tenha, por exemplo, escola sem banheiro funcionando, né? Que a gente não tenha escola sem condições de existência, né? A questão é isso, é que a gente tem um governo que faz, né? Que implanta suas políticas pela via do clientelismo, do balcão de negócio, né? Então, e todo o discurso moralista contra a corrupção, na verdade, serve para né, criar ali uma névoa, né? Para a gente não discutir, quer dizer, a falta de tratamento publicano, né, da distribuição de recursos. Então, assim, nós já temos os caminhos, inclusive já estão na lei, na Constituição, nós precisamos só regulamentar a forma de fazer, né? E aí isso, quer dizer, essa priorização, né, do que é que vem primeiro, né? Se é reformar o banheiro, se é reformar o telhado, se é comprar um kit de robótica numa escola que não tem computador, que não tem internet, quer dizer, essas coisas se resolvem na medida em que a gente implementa os mecanismos sofisticados de distribuição de recursos que nós já criamos, né? Que nós criamos ao longo de muitos anos. Mas é evidente, né, que a gente tem uma configuração aí, né, de governo que não está interessada nisso, né? Não está interessada em tratamento republicano. Vide você ter ali dois pastores, né, que são prepostos do ministro para fazer amealhar recursos, né, para denominações religiosas específicas. Quer dizer, o objetivo, o caminho, não tem nada a ver com a
política pública, não tem nada a ver com a garantia do direito à educação, né? Tem a ver com utilizar a estrutura do Estado nesse momento em que esse governo administra o Estado para extrair benefícios, né? Assim, aumentar sua rede de contatos, né? Amealhar ali contatos e influência política com prefeitos, né? Então tem uma política que está em prática, né? Então esse governo sim implementa políticas, né? Que não tem nada a ver com o interesse público, né? Então o que vai acontecer é isso mesmo, né? A gente vai se deparar com esses pequenos escândalos ou médios ou grandes escândalos todos os dias. Basta procurar, né? Porque a forma de governo e a forma de relação institucional é na base do balcão de negócios, né? Mas sempre foi claro isso, né? A forma como o próprio Bolsonaro se colocou na campanha lá em 2018 e ao longo do seu governo é isso. Quem está conosco é nosso amigo. Quem não concorda conosco é nosso inimigo. Então, assim, as coisas ficam claras. Não tem nada a ver, né, com garantia de direitos, com isonomia, enfim, isso passa muito longe desse governo, né? Então, o que aparece agora não deveria nos surpreender, né? É isso. Você tem muitos prefeitos aí que provavelmente apoiaram, né, o Bolsonaro e agora estão se deparando com uma situação de serem achacados, né, por aí esses pastores, né, que são basicamente prepostos mesmo do ministro, né? Então, o fato de serem pastores é o que menos importa, né? São agentes, né? Que fazem toma lá da cá, né? Troca de favores com dinheiro público. Então, o que a gente vê basicamente aquilo que o discurso moralista vem tentando esconder há muito tempo. E quando você cita, né, que existe já uma estrutura de Estado, existem mecanismos para fazer com que um sistema nacional de educação funcione na prática, a semelhança, por exemplo, do que a gente tem, né, com o SUS na área de saúde, mas tanto na saúde quanto na educação, essa questão da articulação entre os entes federativos e de uma coordenação mesmo por parte do Executivo Federal, ela foi muito falha durante a pandemia, continua sendo. Então, esse vai ser um resgate que vai precisar ser feito, Fernando, essa questão de uma intensificação da articulação e do diálogo entre os municípios, estados e também o governo federal, isso que acabou se perdendo e virou na prática, pelo que a gente está vendo a cada revelação, um balcão de negócios, como você mencionou? Bem, olha, esse é um desafio, o desafio, né, das políticas interfederativas é um dos maiores, né, quando a gente pensa nas grandes áreas da política pública. Educação, assim, está em andamento, né, a discussão do Sistema Nacional de Educação, tem alguns problemas, muitos problemas, na verdade, especialmente ali uma falta de participação da sociedade civil, que a gente considera preocupante, isso precisa ser corrigido nos substitutivos que estão em tramitação, né? Mas essa é uma coisa fundamental. Quer dizer, o Brasil possui 5.570 municípios, né? Mais da metade desses municípios, Glauco e ouvintes, só tem uma escola, uma unidade escolar, né? Escola pública. Então, assim, são municípios que têm limitações várias, né? Limitações de recurso, tem um poder arrecadatório baixo, né? Não tem recursos para complementar, né? Às vezes nem para aplicar o mínimo constitucional em educação e dependem totalmente, né, dos repasses da União, via Fundeb ou via os repasses voluntários dos programas do FNDE. Então, assim, por conta disso, né, que você tem muitos municípios que ficam, às vezes, nessa situação de fragilidade, inclusive a serem vítimas, né, desses tubarões, né, que vão aí manietar, né, o tesouro, né, para repassar verbas de maneira seletiva, né? Então, acho que a construção do diálogo passa por estabelecer um sistema e restabelecer as relações republicanas, né, entre municípios, estados e União. Acho que é um trabalho muito difícil, acho que tem muitos estudos, né, importantes sobre isso, sobre os desafios do federalismo na educação. Eu acho que esse governo realmente nos desviou da rota, né,
nos tirou totalmente, porque ele criou uma espécie de um federalismo próprio, né? Tem autores que defendem isso, outros vão falar que tem uma deturpação, mas o fato é que esse governo, né, desmontou, né, as relações que existiam e algumas coisas que havia que funcionavam, né? Não conseguiu desmontar tudo, felizmente, acho que a gente precisa dizer isso, né? Que a gente tem algumas travas que são importantes, por exemplo, né, a aprovação da emenda constitucional 108, né, que constitucionalizou o Fundeb no ano de 2020, né, foi muito importante, isso foi feito durante o governo Bolsonaro, contra a vontade do Ministério da Economia, do presidente, dos seus apaniguados, né? Então, quer dizer, a ampliação do financiamento público da educação foi aprovada numa articulação muito importante, né? Com uma participação fundamental da sociedade civil dentro do legislativo, inclusive com o apoio da base do governo, que entendeu que não era possível, né, você não ampliar o financiamento à educação pública do país. Então, quer dizer, a gente tem algumas, e o Fundeb tem regras muito claras, né? O que acontece é o seguinte, é que o governo tem algumas prerrogativas que é de fazer uma regulamentação fina das coisas, né? Então a gente tem leis para regulamentar, mas o governo tem que fazer as coisas. Então, no fim das contas, o executivo acaba inviabilizando, protelando, etc. Mas o fato é que nós temos os mecanismos, né? Esses mecanismos estarão aqui depois de Jair Bolsonaro, então o que nós precisamos fazer é recompor essas relações, né? E fechar o balcão de negócios, quer dizer, um ministério, né? E um fundo que faz repasses voluntários para municípios que precisam, não pode operar como uma venda da esquina, né? Ele precisa operar de maneira técnica, ele precisa fazer uma avaliação, um acompanhamento do uso dos recursos adequado. Quer dizer, se os recursos são limitados, a gente precisa ter um uso eficiente, uma alocação adequada. Isso é o básico, né? Isso é o básico. É claro que nós precisamos de ampliação, mas nós precisamos o mínimo de fazer o mínimo com o que nós temos, né? Então, nós temos de fato um desafio imenso, Glauco, em recompor as nossas relações republicanas para aprimorar os nossos mecanismos, as nossas políticas interfederativas. E enquanto a gente vai conversando aqui, Fernando, continuam surgindo revelações. Uma matéria do jornal Estado de São Paulo, publicada há pouco, mostra que diretores do FNDE compraram carros que custam até 30 vezes o seu salário e o órgão fez pregão com suspeita de sobrepreço. Mas é isso, né? Como você mencionou, vão continuar surgindo essas revelações, infelizmente. Agora, cada lugar que olhar vai encontrar, né? Não é assim, é isso. Não, é só investigar um pouco o que de fato acha, né? Não tem jeito. Como Não tem a jeito. coisa se estruturou no governo é isso, né? Agora, Fernando, a Comissão de Educação do Senado, ela aprovou também no dia 17 de março o PL 3.520, que é um projeto de lei que institui o Plano Nacional de Enfrentamento dos Efeitos da Pandemia de Covid-19 na educação. E até também por conta desse descaso do governo com a área durante a pandemia, nós sabemos que os estudantes, os professores, os profissionais da educação tiveram um impacto muito grande em meio a essa crise sanitária. Esse vai ser também um desafio, tratar desse déficit que acabou se formando durante esse período da pandemia, Fernando? Olha, sem dúvida. E aí, eu venho dizer para quem nos ouve que a gente tem aí uma responsabilidade compartilhada, né, entre a União e os estados. Quer dizer, os estados têm uma carga de responsabilidade enorme, né, quando a gente fala disso. Porque, né, é bom para os ouvintes entenderem, quer dizer, a organização da educação no Brasil, segundo a Lei de Diretrizes e Bases, né, ela define as responsabilidades, né, dos entes municipais, estaduais e da União, né. Então, os municípios e os estados têm autonomia para fazer a gestão das suas redes, né? Como eu disse, a gente tem municípios muito pequenos que têm uma limitação técnica de recursos que é importante. Mas a gente tem municípios grandes que têm redes enormes, né? Muito bem equipadas, municipais, e nós temos redes estaduais robustas, né? Que ofertam ensino médio, ensino fundamental para 50 milhões de pessoas praticamente, né? Então, quando a gente fala dos problemas da pandemia, das consequências, é claro que a gente tem um problema federal importante de
coordenação, né, inclusive de acirramento de conflitos no momento da crise, mas a gente também tem uma responsabilidade grande dos entes estaduais pelos problemas que temos, né? Então, as políticas estaduais, sobretudo, né, relacionadas à manutenção de um ensino remoto emergencial, de garantir acesso à internet. É claro que isso às vezes vai depender de recursos federais, especialmente nos municípios, mas a gente tem aí uma responsabilidade grande de governadores e de prefeitos de grandes cidades, né? Então, nesse caso, eu tenho que dizer que a gente precisa olhar o problema para além da esfera federal, porque os problemas nos estados são grandes, né? Para citar o caso do estado de São Paulo, que eu acho bastante emblemático, faz algumas semanas foram divulgados, né, os indicadores de aprendizagem dos estudantes, né, no ano de 2020, no ano de 2021. E o que a gente vê é uma queda bastante importante dos indicadores, né? E o governo de São Paulo divulgou isso como se fosse uma culpa, olha o que a pandemia fez, jogou os indicadores lá para baixo. Mas, na verdade, os indicadores no estado de São Paulo já vinham caindo desde 2019, né? Então, na verdade, você tem um apagão de políticas públicas, né, especialmente durante o período da emergência, que são prerrogativa dos estados, né? Então, os estados também usam a pandemia, o próprio Bolsonaro né, porque o Bolsonaro é um ótimo bode expiatório, porque ele é um genocida, é fascista, então é fácil atribuir tudo a isso. Mas a responsabilidade de gestão das redes estaduais é dos estados, então a gente tem muitos problemas nos estados causados pelas gestões, pelos governos, né? Que agora vão tentar se livrar um pouco disso, né? Passar a fatura para o governo federal, porque vão entrar nos processos eleitorais locais e alguns, como no caso do João Dória, na corrida nacional, né? Então é preciso também a gente lembrar disso. Basta olhar a política educacional nos estados para ver os problemas, né, que tem a ver com os próprios governos ali, né? Inclusive em relação ao chamado novo ensino médio, mas isso vai ser o tema de uma próxima conversa com você, Fernando. A gente já conversou, inclusive, a respeito, mas precisamos continuar debatendo esse tema. Fernando, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Tchau. Bom dia, eu que agradeço, gente. Bom dia. Conversamos aqui com o professor da Universidade Federal do ABC, integrante do Comitê Diretivo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Fernando Cássio. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.